Olá, boa noite. O É Notícia segue com a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O primeiro entrevistado de hoje é o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Nunes chegou à prefeitura como vice de Bruno Covas na eleição de 2020. Quando Tucano faleceu em 2021, ele assumiu o cargo e hoje concorre à reeleição como cabeça de chapa. Nunes reúne o maior arco de alianças, são 12 partidos, e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Antes de chegar à prefeitura, foi vereador por 2 mandatos. Prefeito e candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Obrigado, Amanda. Uma alegria estar aqui na Rede TV, não é notícia. Bom falar da cidade, né? Vamos lá, muito bom conversar com o senhor. Prefeito, a eleição de São Paulo mudou nas últimas semanas, né? De uma disputa inicialmente polarizada, com 2 padrinhos políticos muito fortes, Bolsonaro apoiando o senhor, Lula apoiando Guilherme Boulos, para algo muito mais fragmentado e, portanto, com muito mais incerto. Nas últimas pesquisas Datafolha, por exemplo, Datena e Marçal pontuavam menos de 10%. Eles subiram e hoje cada um tem 14%. E o pior para o senhor é que eles disputam a mesma fatia do eleitorado, o eleitorado conservador, o eleitorado à direita. O que vai mudar na sua estratégia para contemplar esses 2 outsiders da política que estão ali tentando abocanhar os seus votos? Olha, Amanda, a gente fez uma estratificação das pesquisas e o que nós observamos? Inclusive, a gente foi bem profundo nisso. Nós temos 32 subprefeituras e 96 distritos. Então, a gente pôde fazer uma análise mais precisa. Aonde que estão concentrados a maioria dos meus votos? Nas regiões mais pobres. Olha que interessante. E justamente onde a gente fez muita obra. Não tem uma região da cidade, nos 96 distritos, que não tenha obras da prefeitura. Mas, em especial, o maior volume nas regiões periféricas. Então, o nosso entendimento é que é um voto mais fiel, porque a pessoa tem ali o benefício, né, com relação àquela atuação da prefeitura. Uma pessoa que estava há muitos anos com córrego, fazendo ali uma série de problemas, você vai e canaliza, que queria uma praça, que você faz uma reforma, constrói uma escola, constrói uma UBS, uma UPA, né, só de UPA, eu entreguei 18 UPAs. Então, me parece, né, que a gente tem um voto mais fiel daquela percepção mesmo da pessoa de ter o benefício. Uma mãe, por exemplo, que tinha uma criança sem vaga de creche, hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Ela consegue ter uma percepção muito clara da atuação da prefeitura. Então, a gente, evidentemente, temos que continuar trabalhando, continuar atento, né? A eleição vai ser só quando fechar as urnas lá, está a longo prazo, mas nós temos essa característica, pelo menos nesse momento, de ter um voto mais fiel por conta desse cenário que eu te passei. Mas mudou o foco, por exemplo, pelo menos nesse primeiro turno, quem é o seu principal oponente, seu principal adversário hoje? Nosso principal adversário hoje é o Guilherme Boulos, né? A gente acabou fazendo uma grande frente ampla, você colocou aqui 12 partidos, então a gente conseguiu unir o centro e a direita, né, contra a extrema esquerda. Então, não, mas eles também argumentam que fizeram uma frente ampla, né? Mas são os mesmos partidos, né, a Rede, o PCdoB, o PT, o PSOL, são aqueles mesmos partidos daquela ala. A gente conseguiu ampliar, desde o MDB, meu partido de centro, tem o PL, Republicanos, PSD, o Solidariedade, né, o Avante. Então, são partidos um pouco até de centro-esquerda, de centro-direita, de direita. Então, realmente, é o que representa a cidade. A grande maioria da cidade tem esse perfil. Agora, prefeito, as pesquisas internas, isso acende um sinal de preocupação, mostram que o Pablo Marçal está começando a avançar no eleitorado bolsonarista. E esse é um eleitorado que também é importante para o senhor, senão o senhor não teria feito tanto esforço para trazer o presidente para seu arco de alianças. E eis o que o presidente Jair Bolsonaro disse a uma rádio, recentemente, agora numa entrevista ainda agora, para uma rádio de Natal, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, eu fechei com o Ricardo Nunes, não é o candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte. Como é que o senhor avalia essa declaração do Bolsonaro, dizendo que o senhor não é o candidato dos sonhos, e até mostrando uma certa empatia, afinidade com o Pablo Marçal? Olha, quando ele fala assim, não tem experiência, esse é o auge dessa frase do presidente Bolsonaro. Não tem experiência. Governar uma cidade de 12 milhões de habitantes, a complexidade que é, isso aqui é o carro-chefe financeiro do país. A maior cidade da América Latina, 10ª cidade do mundo, 5ª maior metrópole do mundo. Ou seja, qualquer ação do prefeito impacta na vida das pessoas. É uma cidade muito complexa,
que está avançando, gerando emprego e renda, com a economia positiva, batendo o recorde de investimento. Lógico, tem muita coisa para fazer, mas a gente está num caminho bem estruturado de dar continuidade em grandes avanços que a gente conseguiu desenvolver nesse período, dando continuidade àquilo que o prefeito Bruno Covas vinha desenvolvendo. Eu assumi, né, porque infelizmente perdemos o Bruno no dia 16 de maio de 2021. Então, quando o presidente, é que precisa entender qual que é a fala do presidente, ele dá um agrado e depois meio que fala, ó, sai de lá, né? Mas como é que é essa relação de vocês? Vocês se falam, por exemplo, conversam sobre a sua campanha? O senhor pretende trazer o Jair Bolsonaro para participar de mais agendas da sua campanha? Porque, pelo visto, só deixar o vice que ele indicou, o Melo Araújo, não será suficiente para fidelizar esse público bolsonarista. Esse público bolsonarista, hoje, uma parte importante, está migrando. Uhum. Olha, eu acho que chegando no momento certo, quando iniciar o horário eleitoral na televisão, que a gente vai poder colocar mais claramente aquilo que a gente fez. Porque a grande disputa, eu fiz um trabalho para poder ter esse campo, né, do centro e da direita na nossa campanha. São pessoas que estão vendo a avaliação do governo positivo, isso pesa muito, né? A avaliação do governo positivo e a minha rejeição muito baixa. Isso é algo que vai ajudar muito a definir as eleições. Todas as eleições foram assim. Quando a gente começar a colocar todas as ações que nós fizemos e aqueles princípios que os bolsonaristas gostam muito, redução de impostos, eu só reduzi impostos, trabalha muito a questão de segurança, eu fortaleci muito a questão da segurança. Então, as pautas vão se associar. Contra alguém, eu não gosto, não é do meu estilo criticar as pessoas, eu estou falando de ideias. Contra um candidato que nunca teve nenhuma experiência pública, que vende uma ideia fantasiosa, né? Com todo o respeito, mas é fantasiosa. Fazer um prédio de 1 quilômetro, isso não muda a vida de ninguém. Fazer teleférico, né? Não foi capaz de entender a questão do relevo da cidade, que isso jamais pode ser usado, o teleférico, como transporte de massa. Nós temos aqui 7 milhões de pessoas que usam o transporte coletivo por dia, só nos ônibus, fora metrô e CPTM. Então, é uma ilógica das coisas que ele coloca, e as pessoas vão poder perceber, e aí pode ser bolsonarista, não bolsonarista, de centro, de direita, que a hora que fala assim, espera um pouquinho, esse coloca coisas totalmente absurdas. Eu sei, prefeito, o outro tem um passado terrível com relação à questão que tem um componente desse voto que é emocional, e o senhor não trouxe, parece que não tem planos de trazer tão cedo o Bolsonaro para a sua campanha, e talvez seja porque ele tem uma rejeição grande em São Paulo, né? 2 em cada 3 eleitores dizem que não votariam num candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Então, o senhor fica nesse equilíbrio muito tênue de um lado, não poder prescindir nem perder esses votos bolsonaristas, e, por outro lado, também não poder assim, participar de agendas como o Boulos participa com Lula, que ele quer participar do máximo de agendas possível. É essa a sua situação? Não, Amanda, se veja bem, na nossa convenção, que inclusive foi linda, foi a convenção com o maior número de pessoas, mais de 20 mil pessoas, né? Os meus adversários, as convenções com tiquitinho de gente, estava lá o presidente Bolsonaro, estava lá a Michele Bolsonaro, o governador Tarcísio. Então, nos grandes eventos, evidentemente, ele deve participar se puder ter agenda. O Tarcísio, constantemente, a gente tem falado por telefone todos os dias, por WhatsApp. Até às vezes eu brinco, eu falei, Tarcísio, eu troco mais WhatsApp com você do que com a Regina, minha esposa, né? Porque o nosso então, dia a dia... Então, ele é seu principal cabo eleitoral, Tarcísio de Freitas, o senhor acredita que é nele que reside essa força maior de atrair, de transferir votos? Sabe por quê? Porque não tem como governar essa cidade sem a parceria com o governo do Estado. Não tem como. Na área da educação, a gente tem parceria porque a Prefeitura cuida do ensino infantil e o fundamental e o ensino médico do Estado, a gente tem uma interligação nesse processo. Mobilidade, eu tenho os ônibus, ele tem o metrô e CPTM. A questão do trânsito, a gente tem um trabalho conjunto. A questão da infraestrutura. Dá um caso concreto. Dias atrás eu fui com o Tarcísio verificar uma obra ali em Paraisópolis e no Morumbi de drenagem. Ali tem uma enchente, uma obra conjunta que nós vamos resolver aquele problema, já está em obras. Estou marcando agora esses dias para que a gente vá no Jardim Helena, lá no Pantanal, porque tem uma obra que a gente vai estar desenvolvendo. Ou seja, tem muita coisa conjunta. No saneamento, na segurança, Amanda, eu estou fazendo um trabalho fundamental com o Tarcísio. Aumentando o número de PMs e aumentando o número de GCMs e o uso de tecnologia, o Smart Sampa. 20 mil câmeras na cidade, com inteligência artificial, que eu não posso usar essa tecnologia toda para ficar só com a GCM. Então, eu estou fazendo com o Tarcísio uma parceria de usar essa tecnologia para poder a Polícia Civil e a Polícia Militar
também atuar e assim dar segurança para o cidadão. Então, o trabalho conjunto, Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas, Prefeitura e Estado, é fundamental. Essa integração. A gente vai falar de Cracolândia, de segurança pública já já. Prefeito, antes eu quero retomar uma declaração sua, que o senhor falou, nunca se investiu tanto, né? O investimento recorde na cidade de São Paulo, o senhor tem razão, né? Os últimos anos, aliás, um caixa em boa situação, contas saudáveis, um endividamento baixo. Mas, apesar disso, mesmo com tudo isso, né, a sua aprovação é a menor em relação aos seus antecessores, alguns deles, como Gilberto Kassab, o próprio Bruno Covas, nesse mesmo período de mandato. A última pesquisa da Datafolha aponta que 66% dos entrevistados dizem que o senhor fez menos do que eles esperavam e apontam os principais problemas: segurança, que é o que o senhor falou aí, quantidade de hospitais públicos e até as calçadas. Por que o senhor acha que a população tem essa percepção? Apesar de todos esses investimentos da cidade ter virado um canteiro de obras, ainda assim parece pouco. Se você pegar a pesquisa Paraná, dá 60% de aprovação. Mas o que acontece? Eu não terminei meu mandato ainda. Eu vou entrar no período eleitoral. O Bruno, o Gilberto, eles passaram por eleições, então puderam colocar de forma massiva a questão das suas realizações. Eu vou chegar agora no horário eleitoral e vou poder ter a oportunidade de falar aqui agora na Rede TV, com a grande audiência e com você, Amanda, de que nós entregamos, por exemplo, 18 UPAs. Até 2016, no Haddad, eram só 3. Vou ter a oportunidade de falar aqui que eu estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade. O maior programa de recapeamento. Eu já fiz 15 milhões de metros quadrados. Essa aí aqui da Rede TV e até o Acre. Nunca na história se fez tanto recapeamento como eu fiz. E eu continuo fazendo. Todos os dias eu estou aí com 20 ruas, das 10 da noite às 4 da manhã, trabalhando sem parar. A questão da saúde financeira. Eu consegui resolver a questão da Previdência, que estava quebrando. A gente conseguiu resolver com o presidente Jair Bolsonaro a dívida da cidade com o governo federal. Eram 25 bilhões de dívida. Eu pagava 280 milhões por mês. E a gente se livrou dessa dívida daquele acordo que eu fiz com o Bolsonaro quando ele era presidente do Campo de Marte. Nós não temos nenhuma criança hoje que queira uma vaga de creche e não tenha. Todas têm. O programa Mãe Paulistana, e aí vou poder falar do que eu vou continuar fazendo, né? Claro, e, por exemplo, na saúde especificamente, né, que o senhor falou, o investimento dobrou em relação à gestão Haddad. Desde 2016 para cá eram 10 bi, são 20 bi, contratamos 37 mil funcionários novos. Na fila de creche, São Paulo, de fato, conseguiu zerar essa fila, mas ainda tem milhares de pessoas na fila para exames e para consultas de especialidades. Por que não é possível zerar a fila da saúde da mesma forma que se zerou a da creche? Está caminhando para isso. Só do ano passado para esse ano eu já reduzi 28%. Uma fila, por exemplo, você quer ver uma mamografia, né? Hoje a gente faz esse exame em uma semana. Antes demoravam semanas, né? Para você colocar um estêncil, por exemplo, demoravam uma eternidade, 48 dias. Hoje são 8 dias. Nós fizemos, no ano passado, 30 milhões de consultas e 70 milhões de exames. Agora eu tive um problema, a cidade teve um problema, que foi a pandemia, 2021, aquele pico da pandemia e parte de 22. Quando a gente estava na pandemia, o município, o Estado e o privado, você pode consultar isso com o privado, eu conversava agora esses dias, por exemplo, com o Cláudio Lotenberg, ele me dizia que o privado também aumentou a fila para exames e para cirurgias. E a gente está acelerando. Quando eu pego o orçamento e dobro, aliás, não vai ser mais 20, já vou atualizar para você, 21 bilhões esse ano. Esse ano. A gente aumentou. Tanto é que eu tinha previsto investimento de 16 bi, já passei para 18 bi. O quanto que a cidade está evoluindo. Porque eu fui vereador 8 anos, Amanda. E eu fiquei na Comissão de Finanças e todos os orçamentos da cidade eu participei. Isso me trouxe uma experiência. Eu me tornei um especialista em finanças públicas da cidade de São Paulo. Então, eu conheço exatamente como é que funciona a questão das finanças, como trazer recursos e como gastar bem esses recursos. Porque, sendo relator do orçamento e da LDO, eu fazia audiências na cidade inteira, em todas as subprefeituras, e todas as vezes que eu fui relator, eu trazia setores para dialogar. Setor da habitação, da saúde, da educação, para definir aonde ia melhor o recurso. O orçamento hoje ainda é muito engessado, por exemplo, quando você tem, constitucionalmente a obrigação de gastar 25%, acho que na educação, mais um tanto na saúde, isso ainda engessa muito a capacidade de gasto ou vocês já têm uma discricionariedade maior? Como é que funciona isso hoje? Olha, por uma coincidência da sua pergunta, até aproveitar aqui e explicar para os nossos telespectadores. Tem pré-candidato que fala, não, a prefeitura está cheia de dinheiro. Não tem essa coisa do dinheiro lá parado. Todo o recurso é que a gente realmente conseguiu ajustar as finanças da cidade.
trouxemos muitas empresas, só de 2021 até junho desse ano foram 57 mil empresas que vieram para São Paulo, que nos deu uma arrecadação de 1 bilhão 540 milhões. O nosso programa de desestatização, concessões e PPPs, nos trouxe para o Fundo Municipal de Desestatização 2 bilhões. E a economia, com outorga fixa, outorga onerosa, e mais as economias advindas das concessões e PPPs, a gente já tem 14 bilhões de benefícios. Enfim, muitas ações. Quando a gente ajusta a questão das finanças, você vai fazendo os investimentos. Dinheiro sobrando não tem, porque a demanda é muito grande, muito grande. Recapeamento. Eu fiz mais de 3 bilhões e meio de investimentos. Lembra, era cheio de buraco a cidade. Hoje, né, a gente avançou bastante. Depois de muitas obras, eu lembro bem. Depois de muitas, mas eu apanhava, viu, Amanda? Porque as pessoas com razão reclamavam. Semáforo. Dava um vento, os semáforos apagavam. Hoje eu estou trocando o semáforo e estou trocando por um sistema de semafórico inteligente, dentro da questão do Smart Cities. Né? A questão das câmeras, a questão de tecnologia. Nos piscinões, eu tenho a telemetria, eu tenho o Urano para as questões das mudanças climáticas, então a gente tem investido em tecnologia. Mas voltando na questão do recurso. Tem essa questão legal, 25% para a educação, mas a gente aplica até mais do que isso, 15% para a saúde, eu gasto mais do que 15% na saúde. Mas tem essas questões da legislação que nos obriga, mas a gente não tem nenhum problema com relação a isso, porque a gente hoje tem uma capacidade de investimento. Hoje existem mais de 70 pequenas cracolândias espalhadas por São Paulo, embora vocês tenham tentado resolver o problema, né? Com uma abordagem que inclui assistência social, saúde e também forças de segurança, polícia, GCM. O que não está dando certo nessa abordagem? Em quanto tempo, no horizonte de tempo, vocês imaginam resolver, se é que é possível resolver a Cracolândia? Esse tema é um tema que machuca muito a nossa cidade. Um problema de 30 anos. Eu e o Tarcísio, nós temos, para nós, uma coisa muito forte, que nós vamos resolver esse problema. Como? Eu vou demonstrar como é que já está o andamento. Em 2015, 2016, eram 4 mil usuários. Hoje tem em torno de 700. Ainda é muito. Você tem 700 pessoas usando droga ali, mas a gente saiu de 4 mil para 700. Então, a gente já tem muitas pessoas em tratamento e muitos traficantes presos, polícia atuando. Então, existem 3 situações que a gente está atuando todos os dias. Primeiro, ofertar o tratamento para as pessoas, os dependentes químicos. Hoje, nós temos mais de 2.500 pessoas em tratamento. Segundo... Quando essas pessoas, só um minutinho, elas entram em tratamento, elas voltam para a rua? Normalmente, vocês têm esse índice, assim, não de reincidência, mas assim, de voltar para a rua, de não conseguir se recuperar? 60% têm voltado. E a gente vai lá... Para o mesmo lugar, para a Cracolândia. Então, quase como enxugar gelo. E a gente vai lá e faz o convencimento de novo. É um trabalho diário. Lá, naquela cena aberta de uso, nós temos mais de 400 profissionais da saúde todos os dias, convencendo as pessoas a irem para tratamento. Temos mais de 2.500 em tratamento. E prisão de traficante. A gente viu as operações que saíram aí recentemente, o aumento do efetivo da Polícia Militar, da Guarda Metropolitana, e um trabalho muito importante da Polícia Civil na investigação e do Ministério Público. Esses dias mesmo eu estava andando, porque teve vários hotéis que foram fechados, tiveram estacionamentos lacrados, né? Vários estabelecimentos para a gente poder fazer uma ação de eliminar o fornecimento. Teve um traficante... A prefeitura pode agir aí, né? Por exemplo, cortando os alvarás. Tem vários momentos que a prefeitura pode entrar e dificultar a vida dessa lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Hoje nós estamos com mais de 80 locais, se não me engano, são 84 locais que foram lacrados, pegou a porta e colocou muro de tijolo ou aqueles malotão de concreto, e eu estou com a GCM monitorando o tempo inteiro. Esses mais de 80 estabelecimentos que faziam essa atividade do crime. Mas tem algo fundamental, Amanda, que é ali a favela do Moinho. Quando prendeu o Léo do Moinho, que era um grande traficante, e a Janaína, que era lá também da favela do Moinho, então você vai cortando, né, esse cordão umbilical, que é de quem traz a droga para quem vende e consome. Que ali foi uma operação de inteligência muito bem feita, a investigação durou mais de um ano, inclusive essa operação chegou também, não só essa, mas anteriores, tinha a Operação Fim da Linha, que chegou ao envolvimento do PCC usando empresas de transporte público de ônibus para fazer lavagem de dinheiro. Essa chegou à milícia, né, formação de milícia, com participação de GCMs, gente que extorque comerciantes em troca de segurança. Como combater as organizações criminosas? Parece que elas estão instaladas mesmo em setores importantes do poder público. Sim. Só para falar da Cracolândia, eu e o Tarcísio, a gente vai todo dia. Agente de saúde, assistência social,
convencendo para tratamento e prendendo traficante. E o terceiro item, só para não perder o raciocínio, é de fazer a urbanização. Você vê o que era a Praça Princesa Isabel, o que é hoje. O que era a Praça da Sé, o que é hoje. O que era aquelas ruas lá, o que é hoje. E o governo do estado, o Tarcísio, vai levar o centro administrativo para aquela região também do centro de São Paulo. Com relação a essa questão da GCM, em junho do ano passado, nós estamos em 2024, portanto, em junho de 2023, eu pedi ao Ministério Público para pedir a prisão de um GCM, porque tinha fortes indícios. Naquele momento, o Ministério Público não concedeu. Em janeiro, arquivaram, e agora, dessa última operação, esse GCM foi um dos presos. Mas só para as pessoas verem o quanto nós estamos sendo incisivos no combate a qualquer desvio. Mas por que essas empresas de ônibus, por exemplo, continuam funcionando? UpBus, Transwolf, por mais que tenham interinos lá, interventores da prefeitura administrando essa empresa de ônibus, essa licitação foi feita agora pelo Bruno Covas, isso foi em 2019. Muito bem lembrado. Mas como é que não tem um escrutínio, uma fiscalização? Como é que isso pode acontecer e chegar a esse ponto? Muito bem lembrado. Eu acho que cabe aqui um resumo bem rapidinho por conta do pouco tempo. A gente tem 5 minutos. Quando começou a operação lá das cooperativas no transporte, quando o Peter era prefeito, estava naquele sai, não tinha força e eles entraram. Quando o PT entra no governo, eles fazem com que aquelas empresas se legalizem, faz o contrato de emergência, traz para dentro do sistema de forma formal. Vários contratos de emergência. Tentaram se fazer a licitação, não conseguia. O Bruno falou, não, vamos fazer a licitação, porque emergência. E o Bruno vai com austeridade, vamos fazer a licitação. Fez a licitação tem as regras da Lei 8666. E a lei fala o seguinte, você pode pedir isso. Na licitação se pediu atestado da Receita Federal, apresentaram. Atestado do FGTS, INSS, apresentaram. Capacidade técnica, tinham. Vocês fizeram o dever de casa e estava tudo correto. Aí, o que aconteceu? Veio, há 2 anos atrás, tinha uma operação da Polícia Civil. Quem pediu para o Ministério Público ser contundente e ágil na fiscalização, na investigação? Prefeitura de São Paulo, eu. Marina Magro, procuradora-geral do município, Daniel Falcão, controlador-geral do município, há 2 anos atrás foram ao Ministério Público a meu pedido para poder pedir celeridade e colocar a prefeitura à disposição. Nós pedimos. Prefeito, Quem foi o promotor? O mesmo que fez a operação agora depois de 2 anos. Então, as ações são nossas. Quem fez a intervenção da PIBUS foi eu que fiz, não teve determinação judicial. A determinação judicial era para fazer a intervenção na Transwolf. E eu vou te dizer, eles terminando a fiscalização, se forem inocentes. Se comprovar o envolvimento, não vai ser no dia seguinte que eu vou cancelar o contrato, será no mesmo dia. Vamos falar de educação rapidamente, a gente tem muito pouco tempo. Prefeito, saiu o IDEB de 2023, São Paulo caiu nos primeiros anos e nos anos finais no ensino fundamental, né? Da 2ª para a 4ª posição nos anos iniciais, depois da 3ª para a 4ª nos anos finais. Vitória, Rio de Janeiro, BH estão melhores que a gente. Como pode a cidade mais rica da federação não ser referência em educação? Ela está dentre as 15, né? Nós estamos em 11º, mas a diferença não é tão grande do percentual que é. Lógico, a gente quer subir e vamos trabalhar para subir. Nos próximos 4 anos, a gente vai chegar na meta necessária. E tem que começar com a alfabetização, né? 6 em cada 10 não sabem ler e escrever. A gente fez a base. A criança que está na creche, Amanda, ela tem 25% a mais de capacidade de assimilar a aprendizagem. Isso é dado científico. Sim. Eu dei um aumento dos professores da carreira inicial de 44%. A inflação foi 20%, número redondo, tá? Inflação do período de 21 até agora foi em torno de 20%. O aumento do salário mínimo, ali próximo de 18%, eu dei aumento de 44%. Chamei 15 mil profissionais de concurso. Eu chamei, de 2021 até agora, 15 mil profissionais de concurso para atuar na rede municipal de educação. Entregamos 506 mil tablets, portanto, usando tecnologia com conteúdo pedagógico. Ou seja, tudo aquilo que a gente está preparando. Vocês estão plantando e esperam colher lá na frente. Porque a gente teve um problema da pandemia. A pandemia, aí fala assim, mas teve pandemia na cidade. Teve, mas a cidade de São Paulo foi mais impactada pela questão da demografia dela. E das escolas fechadas há muito tempo, né? Prefeito, Exatamente. A gente tem 2 minutinhos rapidamente. Transporte, o senhor vai expandir tarifa zero para outros dias da semana ou isso não está nos seus planos? Nós já vamos lançar no nosso plano de governo a Mamãe Tarifa Zero. As mães que têm criança, educação, que têm criança na nossa creche,
a gente vai dar para ela, se ela não tiver o transporte escolar gratuito, nós vamos já começar a fazer o primeiro passo, é o Mamãe Tarifa Zero. Mamães de crianças que estão na rede municipal de educação de creche, não vai pagar tarifa. E vamos manter o Domingo Tarifa Zero, que é um grande sucesso, já transportou mais de 100 milhões de passageiros. Prefeito, a gente está no último minutinho da entrevista, infelizmente passa rápido. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros entrevistados, para os outros candidatos. O seu principal compromisso com a cidade de São Paulo, caso seja reeleito? Nós vamos ser reeleitos. Meu principal compromisso, primeiro, cumprir os 4 anos. Eu quero ser prefeito, não vou usar isso para trampolim. Eu amo ser prefeito, estou muito feliz com o que a gente está conseguindo realizar, consciente de que tem muita coisa para fazer. De manter a cidade nos 4 anos, primeiro, cumprir os 4 anos, com o alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, com responsabilidade fiscal, não fazer loucura. Isso é importante. Tem gente aí prometendo aquilo que não é possível, ou vai quebrar a prefeitura, né, ou vai criar um caos danado. Responsabilidade fiscal, seriedade, continuar sendo o primeiro a chegar, o último a sair e trabalhar 7 dias por semana. Eu amo ser prefeito e quero continuar fazendo com que a nossa cidade seja uma cidade que está gerando muito emprego e renda, a cidade do país que mais gera emprego e renda, muitas empresas vindo para cá, segurança jurídica e aquilo que está na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso. Manter a ordem para ter progresso. Não é possível ter progresso sem ter a ordem. Então, a cidade continua evoluindo, melhorando na educação, nos índices de saúde e educação, porque eu consegui fazer com que a saúde financeira fosse restabelecida e com a saúde financeira fazer os melhores 4 anos da cidade de São Paulo, serão os próximos 4. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, é sempre bom conversar com o senhor. Viu? Boa campanha, boa sorte e obrigada a você. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com a segunda metade da notícia. Olá, estamos de volta com o nosso segundo entrevistado desta noite, candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Mais notório líder do MTST, é formado em filosofia pela USP com mestrado em psiquiatria. Filho de pais de classe média, começou a militância social e política ainda na adolescência. Candidatou-se à presidência da República em 2018. Em 2020, chegou ao segundo turno na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas perdeu para Bruno Covas. 2 anos depois, Boulos foi o deputado federal mais votado de São Paulo, superando 1 milhão de votos. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo nosso. Está na rua de novo. O senhor e Ricardo Nunes dividem o pódio, segundo todas as pesquisas, né? Estão ali em primeiro lugar. A gente está gravando essa entrevista na quarta-feira, para que o nosso telespectador saiba. Vai ao ar na quinta, então ainda não dispomos dos dados do Datafolha, que já terão sido divulgados na quinta. Mas estamos com a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada na quarta-feira. Mostra o senhor em primeiro lugar, mas com queda de 4 pontos. Ricardo Nunes em segundo, com queda de 3. E o único que cresceu consideravelmente foi Pablo Marçal. Cresceu 5 pontos, chegou aos 16. Está embaralhando esse jogo. Quero saber como o senhor vê esse cenário mais disputado pela Prefeitura de São Paulo, fugindo da polarização. Olha, Amanda, primeiro, a pesquisa mostra que a cidade de São Paulo quer mudança. Se você pegar os candidatos de oposição ao atual prefeito, você tem uma enorme maioria. Quando as pesquisas perguntam se as pessoas estão satisfeitas ou não com a situação que está São Paulo, o desejo de mudança é amplamente majoritário. Isso é um primeiro ponto que eu queria destacar da pesquisa. Eu fico muito satisfeito da população de São Paulo enxergar na nossa candidatura a principal alternativa de mudança. Está em primeiro na pesquisa Atlas, liderando as intenções de voto, mesmo enfrentando máquinas, seja uma máquina de dinheiro público que foi utilizada pelo Ricardo Nunes em todo o processo pré-eleitoral, de inauguração de placa, de utilização disso para tentar ganhar voto, seja uma máquina subterrânea de esgoto virtual utilizada pelo Pablo Marçal, que busca destruir reputações, inventar mentiras. Mesmo diante dessas duas máquinas, a gente segue firme em primeiro lugar na pesquisa e mostrando esse sentimento de mudança que tem a população de São Paulo. Deputado, no segundo turno a situação é um pouquinho diferente, né? O senhor perde para Ricardo Nunes, estava ganhando na Atlas Intel, sempre na Atlas Intel. Em outras pesquisas vocês aparecem, o Nunes às vezes lidera um pouquinho no Datafolha, na Quest, mas enfim. Na Atlas o senhor caiu 5 pontos desde o início de agosto no segundo turno, perde para o Ricardo Nunes, só que a notícia é que o senhor ganha ali na margem de erro, 38 a 35 para Pablo Marçal. Do ponto de vista estatístico,
estratégico, tático mesmo de campanha, é mais interessante enfrentar Marçal no segundo turno? Amanda, adversário não se escolhe. E eu não vou pautar a minha campanha pelos meus adversários. Eu vou pautar a minha campanha para o que é melhor para a população de São Paulo. É isso que a gente tem feito. Fazendo uma campanha com proposta, sem baixaria, né? Sem ataques pessoais mentirosos. Quando a gente critique com base em fatos. Pega, por exemplo, o atual prefeito Ricardo Nunes, que tem um monte de escândalo que paira sobre ele. Até superfaturar em compra de comida para a população de rua, pagou 4 vezes mais. É um nível assim, e isso precisa ser criticado, e a nossa campanha vai fazer isso e mostrar isso para a cidade de São Paulo. Mas com Marçal no segundo turno, é como se fosse uma reedição da polarização de Lula e Bolsonaro, aí sim, na disputa de São Paulo, que era o que vocês desejavam, a sua campanha desejava desde o início. Marçal tem uma rejeição mais alta do que o Nunes é considerado um candidato mais moderado e ele o radical. Para o senhor não é mais interessante enfrentar o radical? Não se trata disso. Aliás, o Bolsonaro apoia oficialmente o Ricardo Nunes, né? Ali tem 2 bolsonaristas disputando o voto bolsonarista. Esse é um problema que não é meu. Agora, objetivamente, a polarização nacional influencia na eleição de São Paulo. Faz, como sempre influenciou. Ainda mais em tempos atuais, onde a polarização política e ideológica é muito forte no Brasil, em qualquer eleição, como a gente viu na passada. Eu tenho orgulho de ser o candidato apoiado pelo presidente Lula, né? O candidato que representa a mudança na cidade de São Paulo. Aí, os meus adversários que disputem o legado do Bolsonaro, é um legado que eu não quero e que não é problema meu quem vai ganhar. Agora, o que é essencial é que tanto no primeiro quanto no segundo turno, Amanda, a gente vai apresentar propostas para a cidade de São Paulo. Eu quero destacar uma que para nós é muito importante, que é o poupa-tempo da saúde. A gente vai, posso só pedir uma licencinha, já que a gente vai falar de todas essas propostas. Prometo que eu vou lhe perguntar do poupa-tempo da saúde, é só para a gente terminar essa parte política. Tá bom, saber do seu direito, os direitos de resposta. Acho que foram umas 3 decisões judiciais favoráveis ao senhor de direito de resposta a Marçal, nas redes sociais dele, para que ele tirasse os vídeos. Houve alguns embates protagonizados, o senhor tentando arrancar aquela carteira de trabalho. O senhor vai melhorar as suas respostas? Quer dizer, as campanhas tradicionais não têm que aprender a lidar com essas campanhas, essas novas campanhas digitais que se baseiam, segundo a visão de vocês, na lacração? Quer dizer, participar de debates, mas aprender a responder à altura? Amanda, normalizar baixaria é uma coisa que eu não pretendo fazer e acho que a imprensa também não deveria fazer. Né? Considerar normal e achar que você tem que se adaptar à baixaria, alguém ir no chiqueiro, no esgoto e querer te puxar junto, e se você não vai junto é porque não sabe jogar o jogo, eu não concordo com isso. Eu acho que essa baixaria é antidemocrática, é inventar mentira, é fake news. A gente já viu em que isso deu no Brasil. Isso deu no pior presidente da nossa história. A gente viu isso acontecer há pouco tempo, debaixo do nosso nariz. Eu acho que é esse aprendizado que a gente tem que ter, que não é deixar a política ser rebaixada, né, por quem trabalha só com mentira e com guerra de internet. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, não para ter mais engajamento na rede social. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo porque eu quero mudar a vida das pessoas na cidade que eu vivo. Esse é o ponto. E eu não vou deixar de debater isso porque tem candidato que, inclusive, já foi condenado pela justiça, como você lembrou, pelas mentiras que traz. É disso que se trata. Agora, é ainda mais lamentável quando, mesmo condenado já a 3 direitos de resposta, aliás, 4 ontem, mais um, né, segue insistindo nas mentiras. É um criminoso reincidente. Porque ele faz acusações graves ao senhor e acaba, de alguma forma, rotulando, né, taxando o senhor mas usar assim, drogas, enfim, de uma série de... O senhor acha que não vale a pena? Esse método tem sido utilizado pela extrema-direita, não é só aqui. Acusaram o candidato do PSOL do Rio de Janeiro também de usar droga. Acusaram outros adversários políticos, inclusive comunicadores, de usar droga. Esse é um método. Eu não vou entrar nessa. Candidato, vamos focar na sua rejeição, né, que é um problema real. O Datafolha, por exemplo, mostra que o senhor segue com a rejeição alta, 35%. Seu principal adversário, pelo menos até hoje, é o Ricardo Nunes, ele tem 23%, é uma rejeição bem menor. O senhor perdeu para Bruno Covas em 2020, no segundo turno. Como é que vai fazer para que a história não se repita? Qual a estratégia para mostrar? O senhor tem tentado, né, se mostrar um candidato mais moderado. Como é que o senhor vai chegar lá e baixar essa rejeição?
Amanda, você sabe qual era a candidatura que tinha menos rejeição à presidência da República há 2 anos? Era a Simone Tebet. Ela tinha uma rejeição baixíssima e teve 4% dos votos. O Lula tinha 45% de rejeição e ganhou a eleição. Mas é porque o Bolsonaro também tinha uma rejeição enorme, eleição, né? Mas diz que se trata. Eleição polarizada é eleição de rejeição alta. Né? A questão que nós vamos fazer ao longo dessa campanha, primeiro, é mostrar quem é o prefeito Ricardo Nunes, porque a sociedade não conhece. Ele não passou por nenhum crivo de eleição. Ele entrou com o falecimento do Bruno. Né? Caiu lá de paraquedas. Mostrar qual é o tipo de relação que ele tem. Relações suspeitas, inclusive com a entrada do crime organizado em contratos da prefeitura. Nós vamos mostrar com quem ele anda, quem o apoia. Ele é ligado ao Bolsonaro. 65% dos paulistanos dizem que não votariam num candidato apoiado pelo Bolsonaro. E 44% dizem que não votariam num candidato apoiado por Lula. Isso. Então, com 44% dizendo que não votaria, você ganha a eleição com 56%. Mas aí a sua rejeição é maior que a dele. Então, não, mas a questão é essa. O que eu estou lhe dizendo, como que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar quem é o Ricardo Nunes. Quem é menos conhecido pelo que representa, tem menos rejeição, Vamos falar de Guilherme Boulos, então, candidato, porque muita gente ainda o liga ao MTST, que obviamente é um movimento de moradia super legítimo, mas lhe rendeu ao longo dos últimos anos a pecha de radical, de invasor de propriedade privada, que acaba sendo uma coisa muito explorada pelos seus adversários. Eles lembram particularmente de 2 episódios. Primeiro, um ataque, uma invasão lá, uma depredação da Fiesp no ano de 2016, durante uma manifestação, né, na época do impeachment e tal, e o senhor disse a seguinte frase na época: não estava programado, mas foi um gesto de indignação. A Fiesp representa tudo o que não presta no Brasil. No ano anterior, em 2015, o MTST invadiu a sede do Ministério da Fazenda em várias capitais, Brasília, São Paulo e muitas outras. E o senhor, à época, disse: nós não vamos aceitar ter o sonho da moradia jogado fora porque eles querem fazer corte social para fechar o orçamento. O senhor considera que esses 2 atos foram necessários na época ou eles foram radicais? Amanda, na época eu liderava um movimento social. Quando você está diante de um movimento, ainda mais de pessoas sofridas, de pessoas humildes, pessoas que nunca foram escutadas, sempre foram invisibilizadas, você tem uma responsabilidade de representar essas pessoas com unhas e dentes, no calor da hora. Eu não sou defensor de atos de violência. Isso foi um ato de violência? Ao contrário, eu acho que o que é ato de violência, é isso que a gente precisa explicar, ato criminoso, inclusive, é o atual prefeito de São Paulo que foi preso, detido numa delegacia. Mas o senhor também foi detido nessas ocasiões, né? Eu fui detido defendendo famílias que estavam sendo despejadas. Então o senhor acha que foi por um motivo nobre? Eu tenho orgulho de defender famílias que estavam sendo despejadas das suas casas. Eu não teria orgulho se eu tivesse sido preso porque dei tiro para cima na porta de boate, como o Ricardo Nunes. Ou se eu tivesse sido preso porque participei de uma quadrilha de rouba-banco de 20 milhões, como o Pablo Marçal. Isso eu teria vergonha. Defender famílias que estavam sendo tiradas das suas casas, vão ser jogadas na rua, gente idosa, mães de família com criança, para mim é um orgulho. Candidato, vamos falar então das suas propostas na saúde, né? O senhor quer começar a Poupa Tempo da Saúde, que o senhor considera uma das mais importantes. O senhor fala numa integração, numa parceria com o governo federal, usar o programa Mais Médicos, mas para contratar médicos especialistas para São Paulo e construir 16 unidades em diferentes regiões da periferia. Queria entender, essas unidades vão ser construídas? Quanto vão custar? Com que dinheiro? Como é que é teu plano? Vamos lá, Amanda. Esse para nós é um carro-chefe. Porque, se você perguntar hoje, as pesquisas têm feito isso, o maior problema dos paulistanos hoje é a fila da saúde. Gente que vai numa UBS e não consegue ser atendido, porque não tem médico, não consegue pegar remédio. Gente que demora mais de 1 ano para ter um exame. Eu ouvi isso na Brasilândia, eu ouvi isso na cidade de Tiradentes, eu ouvi isso no Grajaú. Né? Gente que, às vezes, mora no extremo da Zona Leste e mandam fazer um exame lá na Zona Sul, em Santo Amaro. É uma desorganização completa. Foi desse cenário, visitando esses lugares, conversando com as pessoas, que a gente formulou o Poupa Tempo da Saúde. Como é que vai funcionar? Vai ser o seguinte, gente.
Ó, vai ser lá um centro diagnóstico. Então, nós vamos botar no mesmo espaço ressonância, tomografia, endoscopia, raio-x, tudo aquilo que as pessoas precisam e também as consultas de especialista, no mesmo lugar, em vez de você ser jogado de um lado para o outro. Que consulta de especialista? Saúde da mulher, ortopedia, cardiologia, né, neurologia. Então, você faz são o as maiores exame e filas. consulta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por isso a ideia de poupar o tempo, poupa tempo da saúde. E nós mapeamos as 16 regiões de São Paulo onde tinha maior vazio assistencial, ou seja, onde a fila está maior, onde as pessoas conseguem menos. Botamos isso, está no papel. Por exemplo, vai ter poupa-tempo da saúde em Parelheiros, já está lá. Vai ter poupa-tempo da saúde em Perus. Vai ter poupa-tempo da saúde no Itaim Paulista. Quanto tempo demora para construir uma unidade dessa, equipar? A construção é rápida. A construção e equipamento é rápida, você faz em menos de um ano. Né? Você consegue botar isso de pé, funcionando rapidamente. Comprar os equipamentos, regiões. Contratar os médicos, tudo isso em menos de um ano. A contratação de médicos é um processo que vai exigir a prefeitura formular, porque médico especialista é caro, Amanda. Não é simples. Né? São Paulo até tem uma quantidade de médicos maior do que a OMS coloca como o ideal por habitante, mas está mal distribuído. Muito nos hospitais particulares, no centro expandido, pouco na periferia. Então, nós vamos ter que construir um formato de contrato e de convênio que seja atraente para os especialistas irem para essas regiões. Então, esse é um ponto que nós vamos ter que sentar, inclusive com as entidades, e construir. E aí, esse poupa-tempo da saúde, a meta é zerar a fila da saúde. Você tinha perguntado quanto custa. Nós fizemos uma estimativa ponto por ponto com o nosso time de orçamento. A ideia é que ali o investimento necessário para viabilizar o poupa-tempo da saúde na cidade de São Paulo vai estar em torno de 4 bilhões de reais. Tá? 4 bilhões de reais, aí nós estamos falando nos 4 anos, não é 4 bilhões no primeiro ano. É investimento, é o custeio, é a contratação dos médicos. Tem financiamento, BNDES, etc. Tudo isso. Qual será a sua prioridade na área de transporte? BRT, corredor de ônibus, eletrificação da frota, como vai funcionar? Nossa grande prioridade vai ser garantir que as pessoas possam chegar mais rápido ao trabalho e chegar mais rápido em casa. E com ônibus de qualidade. Esses são os dois grandes problemas hoje da população de São Paulo em relação ao transporte público, ao ônibus, que é o que depende principalmente da prefeitura, Amanda, porque o metrô é estadual. Como que você faz a pessoa chegar mais rápido? Corredor e faixa exclusiva. Esse governo tinha a meta de construir 40 quilômetros de corredores. Fizeram 4, 10%. Nós estamos com um plano ousado, tirar do papel corredor completo da estrada do Mboi-Mirim, tirar do papel o corredor da Radial Leste nos trechos 1, 2 e 3, o corredor da Aricanduva, né? O corredor da Perimetral Leste, corredor Norte e Sul. Nós vamos organizar, esses corredores inclusive já estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade e não foram feitos. Nós vamos fazer. Agora, não basta você ter o ônibus mais rápido e as pessoas irem igual sardinha em lata dentro do ônibus. Aí nós vamos atuar para garantir que as empresas de ônibus botem na rua a frota prevista em contrato. Hoje elas não estão fazendo isso. Oh, que loucura, Amanda. Diminuiu em 20% nos últimos anos a frota de ônibus que está na rua e aumentou o dinheiro... Subsídio, né? Vai aumentando o tempo todo. Mas e aí rever esses contratos também, a maneira como é pago? Nós vamos passar limpo esses contratos. Nós vamos passar até porque você sabe... Isso não sou eu que estou dizendo. Que tem o caso da Transwolf, claro, da PBus. Transwolf, a PBus, você teve operação do GAECO, o Ministério Público, mostrando a atuação do crime organizado em empresas. Isso precisa ser visto com lupa. E, em segundo lugar, garantir que o contrato seja cumprido. Porque hoje a empresa deixa as pessoas esperando 20, 30 minutos num ponto, a pessoa vai igual sardinha em lata, para as mulheres é ainda pior, com risco de assédio dentro do ônibus. Ou seja, nós vamos passar limpo e garantir que os contratos sejam cumpridos e que o serviço seja de excelência para a população de São Paulo. Isso também tem tudo a ver com o tema da habitação, que obviamente é o tema da sua vida, é um tema caro ao senhor, porque essa especulação imobiliária e o preço do metro quadrado tão caro no centro de São Paulo acabou expulsando os mais pobres para a periferia, que passam horas, comem sardinhas de lata em transporte. Como é que vai ser seu programa de habitação? Ele vai privilegiar, por exemplo, imóveis ociosos no centro, desocupações dessa maneira? Por onde o senhor vai caminhar? Nós vamos atuar em 3 linhas na habitação. Primeira linha é parceria com Minha Casa Minha Vida para fazer moradias populares em São Paulo. Precisa. Mas na periferia? Em todas as regiões da cidade. Eu, inclusive, fui vice-presidente da comissão
como deputado federal, que aprovou o Minha Casa Minha Vida, e ali a gente colocou o subsídio localização. O que é isso? A empresa que fizer em regiões onde tem mais infraestrutura, mais serviços, pode receber um valor maior do governo federal, da Caixa Econômica. Com isso, você estimula que a moradia seja mais perto dos locais de trabalho, onde tem melhores condições. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente vai pegar pesado, urbanização e regularização fundiária. Né? Aí nós vamos atuar para favelas, que hoje não têm serviços básicos, Amanda. Eu tenho andado em muitas na cidade de São Paulo. Né? Saneamento básico, esgoto a céu aberto, coisas elementares. Nós vamos fazer um projeto de urbanização com melhoria das casas. Isso faz toda a diferença. Não, a moradia hoje é muito precária. Claro, né? às vezes a pessoa tem um teto, tem uma laje, mas você vai ver, a casa está toda mofada, é insalubre, a criança pega bronquite, desenvolve. Então, melhorar as casas, a prefeitura dá um recurso e assistência técnica para as pessoas melhorarem as casas que já vivem, esse é o programa Periferia Viva, que nós estamos fazendo, está no nosso programa de governo. Junto com isso, regularização fundiária, dá o documento, sabe? Às vezes as pessoas têm sua casa, moram lá há 30, 40 anos e não têm a escritura. Nós vamos botar o papel passado para ela deixar para o seu filho, deixar para o seu neto. Isso é muito importante. E o terceiro eixo, na parte da moradia, é um trabalho com a população em situação de rua. É inaceitável, Amanda. A gente está na cidade mais rica da América Latina e ter 80 mil pessoas morando debaixo de ponte, jogado em calçada. Nós vamos fazer aí um trabalho que vai envolver acolhimento humanizado dessas pessoas. Ou seja, hoje, muita gente que está na rua, sem teto, e eu conheço isso de perto, como quem trabalhou nesse movimento há 20 anos, por mais de 20 anos, essas pessoas não vão para um abrigo por razões, às vezes, muito simples. Porque lá no abrigo não pode levar o cachorro. Mas agora pode, né? Vários maioria, abrigos não aceitam. Podem. Já existe lei municipal. Que aceitam existe lei bicho, municipal, né? que cobra, que exige canil em todos os abrigos. A maioria ainda não tem. A maior parte dos abrigos não podem levar a carroça. A Marta Suplicy, que é minha vice, fez o Boracéia, que era um modelo de referência onde tinha o canil, tinha um espaço para carroça, era um acolhimento humanizado. Todas as pessoas queriam ir. Se você fizer de maneira correta, tratando as pessoas como gente, que é o que são, né, vai dar certo. E juntar com isso, logicamente, a viabilização de moradias, e aí você citou a questão do centro. Veja, nós temos um monte de prédio da prefeitura abandonado no centro. Estou nem falando de prédio particular, prédio da prefeitura que está abandonado, do governo federal que está abandonado. É a gente reformar esses imóveis, transformar em moradia popular. Onde é abandono, levar vida. Candidato, a gente tem 5 minutos, quero passar por pelo menos segurança e educação com o senhor. Na segurança pública, o senhor trouxe policial da rota para sua campanha, fala em expandir a GCM, o que faz sentido, porque houve um esvaziamento da Guarda Municipal, que começou a ser revertido nessa gestão. A questão é a seguinte, os GCMs têm sido armados com armas de grosso calibre, fuzil, né, arma pesada. O prefeito Eduardo Paes falou essa semana mesmo no Rio o seguinte, que agentes da Guarda Municipal não irão ajudar o Rio com fuzil na mão. Isso é para PM e policial civil. O senhor concorda? Olha, a GCM em São Paulo, diferente da do Rio de Janeiro, ela já é armada há Mas muitos com arma anos. pesada, né? Eu não estou falando de armada, de fuzil, de... Não, porque é que a do Rio, houve essa expansão. É que a do Rio sequer é armada. A de São Paulo, ela já é armada e continuará sendo. Sobre os fuzis, foi comprado um lote de fuzis há 3 anos. Está lá na GCM. Logicamente, nós não vamos tirar. Mas vocês também não vão estimular, não vão fazer novas compras. Eu acho que um dado de estudo, Amanda, esses fuzis estão lá há 3 anos. Sabe quantas vezes eles foram usados? Nenhuma. Há 3 anos. O papel principal da GCM é policiamento de proximidade, policiamento comunitário, né? Atuação ali, porta de escola, entrada e saída dos alunos. Né? Lógico, o GCM tem que estar com equipamento de primeira linha, protegido, bem preparado, sobretudo com um salário valorizado, coisa que a gente vai fazer. O senhor é a favor daquela PEC que tramita na Câmara dos Deputados? Já assinei. Que iguala GCM a policiais? Ela não iguala exatamente, ela cria a polícia municipal. Ela equipara, sobretudo, em termos de direitos salariais, que nós sempre defendemos, de previdência, de aposentadoria especial, não é? Não é a mesma coisa, a mesma atribuição. Mas muda a previsão constitucional, por exemplo? De atribuições, não. Para São Paulo não muda praticamente nada, porque a GCM de São Paulo já tem arma, já faz policiamento preventivo e ostensivo. Eu assinei a PEC, inclusive a relatora é a Adriana Corsi, do PT, de Goiás, com quem eu tenho um excelente diálogo, e vamos construir juntos isso.
Educação em São Paulo, candidato. São Paulo não tem fila de creche, mas, em compensação, tem problemas sérios, né? Tanto na pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, as notas no IDEB foram ruins, abaixo de outras capitais no Sudeste, que muitas vezes têm menos recursos que a gente. Como investir na educação? Primeiro, é triste, né? Você vê São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, atrás de Palmas, de Teresina, com todo respeito, mas cidades que têm menos recursos do que São Paulo para poder fazer uma educação de qualidade para as crianças. Nós vamos apostar pesado, Amanda, na educação em tempo integral. Como que vai funcionar no nosso governo a educação em tempo integral? Vai ter lá, de manhã, por exemplo, o turno, sala de aula, normal. À tarde, essa criança vai estar, seja em reforço escolar, para melhorar a alfabetização na idade certa, seja também aula de violão, aula de ginástica, aula de capoeira, esporte e cultura. Todos os candidatos falam isso. Por que ninguém consegue implementar em São Paulo? Eu acho que o atual prefeito que diz isso teve a chance e não fez, né? Existe forma de fazer. Nós juntamos o time. Uma das pessoas que está na minha equipe foi quem ajudou a Marta a fazer o CELS, né? Então, nós vamos expandir CELS, inclusive, que esse prefeito foi o primeiro que não entregou nenhum, desde que a Marta criou o CELS. Nós vamos expandir CELS e fazer educação em tempo integral. Mas tem uma coisa que para mim é muito importante, como professor. Valorização dos professores e cuidado com o psicólogo em todas as escolas. O governador Tarcísio vetou o projeto que colocava psicólogo em todas as escolas. Nós vamos fazer isso acontecer nas escolas municipais de São Paulo. O senhor é contra as escolas cívico-militares? Porque isso tem se expandido muito, né, na gestão Eu acho que Tarcísio. Militares têm que ajudar a cuidar da segurança pública. De escola é com o professor. Tem uma previsão de quanto isso custaria, quanto tempo levaria para implementar? Porque, por exemplo, a candidata Tabata Amaral fala em implementar o tempo integral, mas acho que em 8 anos de gestão, né? Quer dizer, tem uma consciência que isso leva um certo tempo. Isso é um processo gradual. Nós queremos avançar. Né? Tem as EMEFs, as EMEIs, os SEIs. O SEIs, que é a creche, né? Você já tem um período muito mais estendido. Sim. As EMEFs e as EMEIs, por que não é de uma hora para outra? Porque precisa de adaptação nos prédios. Vê só. Hoje, você tem uma turma de manhã, outra turma à tarde. Candidato, vou ter que te interromper, que a gente tem 30 segundinhos para ser justo com todos os candidatos. Esse vai ter que ficar para o próximo. No próximo Principal a gente fala compromisso com São Paulo, 20 segundinhos, muito rápido. Principal compromisso com São Paulo é enfrentar as desigualdades da nossa cidade. Não pode ser um mundo o centro, outro mundo a periferia. A gente não pode, quem vive no extremo da Zona Leste, viver em condições piores que os países mais pobres da África, quem vive nos jardins, viver como se fosse na Suécia. É isso que a gente vai mudar em São Paulo e dar oportunidade igual para todo mundo. Candidato, muito obrigada. Boa campanha para o senhor, boa sorte. Está emocionante, nós vamos acompanhar. Eu que agradeço, Amanda. Muito obrigado e boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Obrigada a você pela sua audiência. A gente se vê na próxima quinta-feira. Tenha uma ótima semana. Até lá.